Hoje a nossa aula vai ser gravada, porém no começo da próxima aula eu vou tirar um tempinho para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem acerca da aula de hoje, tá bom? Então, quem tiver dúvida, vai anotando no seu caderno que na próxima aula a gente pode conversar um pouquinho mais. O assunto da aula de hoje serão os tipos de célula, células procarióticas e células eucarióticas. Começo essa aula falando um pouquinho sobre os diferentes tipos de seres vivos. Aqui eu apresento uma filogenia genérica dos seres vivos. O que é uma filogenia? Em suma, ela é uma árvore da vida dos seres vivos. Deixa eu pegar uma canetinha aqui para vocês, para poder marcar para vocês. Quando a gente olha essa árvore da vida, a gente pode encontrar diferentes organismos, né? Diferentes seres vivos. A gente vê que nessa árvore a gente tem os animais, plantas, fungos. E a gente também tem o quê? As bactérias, que podem ser do tipo eubactéria ou arquibactérias. Nesse momento, a diferença entre eubactéria e arquibactéria não é relevante para vocês. O que eu quero que vocês entendam é que a gente pode, em linhas gerais, dividir os organismos em duas categorias. Se a gente traçasse uma reta aqui, no meio dessa filogenia, a gente conseguiria separar, de um lado, os seres que são bactérias. O que são bactérias? São aqueles indivíduos minúsculos, microscópicos. Então, a gente tem as bactérias de um lado, e do outro lado a gente tem o grupo que a gente chama de eucariotos. Quem são os eucariotos? São todos os seres que não são bactérias. Então, a gente tem os animais, tem planta, tem fungo, tem protozoário. Se a gente vai olhar, pega uma bactéria, pega um animal, pega uma planta, e a gente for olhar as células desses indivíduos no microscópio, a gente vai perceber que a gente tem algumas diferenças. As células das bactérias são de um jeito, e as células dos indivíduos eucariotos são de outro. Em geral, as bactérias são considerados indivíduos um pouco mais primitivos, então são estruturas bem mais simples. As células das bactérias são bem menos complexas se comparado com as células dos eucariotos. Os eucariotos, eles têm células mais complexas, que a gente fala que são um pouco mais derivadas, e é sobre isso que a gente vai discutir na aula de hoje, sobre as células das bactérias e dos eucariotos. Lembrando que eucarioto pega animal, planta, fungo, protozoário. Quando a gente se refere às bactérias, às células das bactérias, tanto eubactéria quanto arquibactéria, a gente fala que a gente tem células procariontes. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês, um desenho genérico de uma célula procarionte, que são as células das bactérias. E quando a gente olha a célula dos eucariontes, a gente já vê que a célula é um pouquinho diferente. Vocês veem aqui, ó, uma estrutura bem mais simples. Enquanto vocês podem ver que já nos eucariontes a gente tem bem mais organelas, né? Vocês lembram? Os organelas são cada um dos componentes da célula. Então, ó, organela, organela, organela. Aqui eu coloquei para vocês o exemplo de uma célula animal e de uma célula vegetal. Tanto célula animal quanto célula vegetal são consideradas células eucariontes. A partir de agora, eu vou começar a detalhar um pouquinho mais sobre cada uma dessas células. Eu vou começar falando sobre as células procariontes, isto é, as células das bactérias. A gente vai falar das características gerais dela e, na sequência,
eu vou falar sobre cada uma das organelas que essa célula procarionte tem. Então, vou falar detalhadamente qual é a função de cada uma dessas organelas. Na sequência, eu vou falar sobre os padrões gerais, as organelas que são encontradas nas células eucariontes, seja numa célula animal, seja numa célula vegetal. Lembrando, toda dúvida que vocês tiverem, anotem no caderno que a gente vai tirar essas dúvidas no começo da próxima aula. Então, começando pelas células procariontes. Novamente, eu apresento para vocês um esquema geral, um desenho representando o que seria uma célula procarionte. Quem que tem célula procarionte? As bactérias. Bom, quais são as características gerais das células procariontes? Primeira coisa que vocês têm que anotar no caderno de vocês. Quem tem célula procarionte? Bactéria. Tá bom? Por exemplo, um animal pode ter uma célula procarionte? Não pode. Uma planta vai ter uma célula procarionte? Não. Fungo tem célula procarionte? Não. Só quem tem célula procarionte são as bactérias. As bactérias, elas são seres unicelulares, ou seja, elas são compostas por somente uma célula. No caso de organismos eucariontes como os humanos, nós temos somente uma célula? Não, nós temos muitas células, nós somos considerados pluricelulares. Muitas células. Bactéria não, as bactérias são unicelulares, elas têm só uma célula. Em geral, as células procariontes, elas são mais simples se comparadas com as células eucariontes, ou seja, eucarionte de planta, animal, fungo, protozoário. E as células procariontes, elas também possuem menos DNA se comparado com as células eucariotes. Uma coisa que é bem legal a gente já destacar agora é que no citoplasma das células procariontes, eu vou detalhar depois um pouquinho mais sobre todas as características do citoplasma, mas o que vocês precisam saber por hora é que o citoplasma ele é o gel que fica no interior da célula, onde todas as organelas elas ficam mergulhadas. Então, no citoplasma das células procariontes, a gente tem várias organelas que estão mergulhadas. Uma dessas organelas é chamada de nucleoide. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque isso é uma característica diagnóstica de célula procarionte. Em geral, o nucleoide, ele não possui um envoltório, ele fica solto aqui, ó. Vocês estão vendo essa coisinha vermelhinha aqui? Isso aqui é o nucleoide. É o núcleo onde a gente vai ter o material genético da bactéria e ele não tem um núcleo em volta, como é o caso das células eucariontes. Eucarionte tem núcleo, célula procarionte não, eles não vão ter núcleo. Então, isso aqui é uma das principais características que vão diferenciar o que é uma célula procarionte de uma célula eucarionte. Então, em células procariontes, não há envoltório nuclear, ou seja, não há uma película em volta do que seria o núcleo, como a gente tem nas células eucariontes. Eu vou voltar a falar disso aqui depois, quando a gente falar mais do nucleóide das células procariontes, mas eu já adianto que isso é uma diferença. A gente vai falar muito disso aqui ainda, tá bom? O que mais? Ainda falando de características gerais de células procariontes, a reprodução das bactérias, ela é assexuada. Ou seja, a reprodução delas, em geral, envolve somente uma célula.
Então aqui eu coloquei um esqueminha para representar como que seria essa reprodução sexuada. A gente tem uma célula, que a gente chama aqui de célula-mãe, e essa célula, ela divide-se em duas, ela tem essa capacidade. Então, quando ela se divide em duas, quando a célula-mãe se divide em duas, ela vai dar origem aqui a duas células filhas. Então, como não envolve uma troca de DNA com outras bactérias, não necessariamente, quando a gente não tem essa troca de DNA com outras bactérias, a gente fala que a reprodução é assexuada. Em geral, a reprodução dessas células é assexuada, tá bom? Agora, partindo para falar das organelas, em específico das células procariontes. Vocês viram que quando eu mostrei aquele esquema geral de uma célula procarionte para vocês, elas tinham várias organelas, a gente podia visualizar várias organelas, né? Essas organelas a gente pode separar em duas categorias. A gente pode separar em organelas fundamentais e organelas acessórias. O que é isso? Organela fundamental, organela acessória, componente fundamental, componente acessório. Em linhas bem gerais, todas aquelas organelas que são indispensáveis para a sobrevivência da bactéria e para a reprodução dela, é considerada uma organela fundamental. Já aquelas organelas que não vão interferir na reprodução dela, todas as organelas que não vão interferir na sobrevivência da bactéria, elas são consideradas acessórias. Quais são os componentes fundamentais, então? A gente tem aqui, basicamente, 4 componentes que são fundamentais, ou seja, para uma bactéria poder sobreviver, ela precisa ter esses 4 componentes. Se qualquer um desses componentes aqui é afetado, a bactéria ela vai vir a óbito. Então, os componentes fundamentais são parede celular, membrana celular, ribossomos e o nucleóide. Lembra? O nucleóide ele seria parecido com um núcleo, só que ele não tem um envoltório. Ele é um núcleo solto no citoplasma. E os componentes acessórios são o flagelo, o pile fímbrias, cápsula, glicocálice e grânulos de inclusão. A partir de agora eu vou detalhar cada um deles, então para vocês poderem saber exatamente como que cada um dessas organelas, desses componentes são e quais são as funções de cada uma dessas organelas. Eu começo falando da parede celular. A parede celular ela é considerada um componente fundamental das células procariontes. Isto é, todas as bactérias elas vão ter uma parede celular. Coloquei aqui um desenho de uma célula bacteriana para vocês verem. E em azul, aqui ó, a gente tem a parede celular. Vamos pensar que a gente tem uma... Vamos pensar que a nossa célula é uma laranja, por exemplo. Vamos pensar numa laranja, fazer uma analogia. Faz de conta que a laranja é uma célula procarionte. Ela não é, mas vamos fazer de conta que é. Só na imaginação. A gente tem a nossa laranja. A casca de fora, ela seria a parede celular. É aquela estrutura que recobre bem externamente a bactéria. Então, é uma película que ela tem por fora. Por que as bactérias têm parede celular? A parede celular nas células procariontes tem basicamente 2 funções. A primeira é que ela impede que a célula estoure. Então,
se a célula começa a reter muita água, começa a ter muita água no citoplasma, a parede celular vai impedir que essa célula se rompa. E a segunda função, que é extremamente importante, é que a parede celular ela atua como uma proteção contra barreiras e agentes químicos. Anotem isso aqui, porque isso aqui é bem importante. O que acontece? Quando a gente toma um antibiótico, alguns antibióticos, eles agem justamente para destruir a parede celular. Então, você toma um remédio, um antibiótico para combater bactéria. E o antibiótico, ele vai precisar adentrar na bactéria, né, para poder destruí-la. Só que a parede celular vai estar lá justamente para proteger contra esses agentes. Pode ser outras substâncias? Pode ser também. Pode ser o próprio organismo que está tentando destruir aquela bactéria. A parede celular está lá justamente para proteger a bactéria, para fazer com que ela consiga sobreviver apesar de todos os ataques. Essa parede celular das bactérias, ela é considerada é uma estrutura bem rígida e ela é composta por polímeros complexos. Lembra que eu falei na última aula sobre a composição da célula? Vocês lembram dos polímeros? Polímeros são... Quem que são os polímeros? Proteína. Polímero é uma proteína. No caso das bactérias, na parede celular, a gente vai ter polímeros que são chamados de peptidioglicanos. Notem esse nome também porque é importante. Os peptidioglicanos, eles vão ser quem vai dar a rigidez para a parede celular das células, no caso de procariontes. Em geral, a gente pode dividir as paredes celulares das células bacterianas em dois tipos. Dependendo da quantidade de peptidioglicano que a gente tiver na parede celular, a gente vai chamar as bactérias de ou gram-positivas ou gram-negativas. Aqui, ó. Gram-positivas e gram-negativas. Como assim, Mari? Gram-positiva, gram-negativa? Eu vou falar melhor no próximo slide. Vamos lá. Quando a gente tem bactérias que tem muito peptidoglicano na parede celular, muito, quando 90% da parede celular da bactéria é composta por peptidoglicano, a gente fala que a gente tem bactérias gram-positivas. Aqui eu coloquei um desenho para vocês. Deixa eu mudar a cor da minha tinta para facilitar a visualização. Esse pedacinho aqui que eu tô fazendo um quadrado, ele seria a parede celular da bactéria. Aqui embaixo a gente tem o quê? A membrana plasmática, que a gente vai falar no próximo tópico. Que a gente tem a membrana e externamente a gente tem a parede celular. E em roxinho, esses retângulos roxos, eles representam os peptidioglicanos. Então, no caso de bactéria gram-positiva, a gente tem muito peptidioglicano na região externa, né, na parede celular. Em geral, essas bactérias gram-positivas, elas são muito mais difíceis de serem combatidas, tanto pelo nosso organismo, tanto por antibióticos, porque elas são muito resistentes. É muito difícil conseguir destruir essas bactérias. Por outro lado, enquanto a gente tem aquelas bactérias que têm muito peptidoglicano na sua parede celular, a gente também tem aquelas bactérias que têm pouco peptidoglicano. Quando a gente tem uma bactéria com pouco peptidoglicano na sua parede celular, quando 5, 10% apenas da parede celular é composta por peptidoglicano, a gente fala que a gente tem bactérias gram-negativas. Aqui eu coloquei uma imagem que representaria a parede celular de uma bactéria gram-negativa. Novamente, eu vou fazer um retângulo. Esse retângulo aqui,
esse pedaço aqui seria a parede celular. Aqui embaixo a gente tem a membrana plasmática e na face externa a gente tem a parede celular. Se vocês olharem nessa parede celular, a gente tem vários outros componentes. A gente tem lipopolissacarídeos, a gente tem porinas, que são proteínas. Se a gente for olhar o que é peptídeo-glicano em roxinho, só tem isso aqui, ó. Isso aqui é o peptídeo-glicano que a gente tem na parede celular da célula. Então, a gente tem pouquíssimo peptídeo-glicano. Então, é muito mais fácil um antibiótico agir sobre essa célula ou mesmo o nosso organismo. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Lembrando, em caso de dúvidas, anotem no caderno de vocês. Bom, abaixo da nossa parede celular, eu mostrei que aqui tá a parede celular e aqui tá a membrana plasmática. A membrana plasmática é o segundo componente fundamental das nossas células procariontes. Em geral, as membranas plasmáticas, a membrana plasmática das células procariontes, ela vai ser bem parecida com o que a gente vai ver nas células eucariontes. Por quê? Tanto a célula eucarionte quanto o procarionte são compostos por uma bicamada de fosfolipídio e proteína. O que é bicamada de fosfolipídio? Como assim? Vamos lembrar da aula passada? A gente falou dos lipídios, né? Um dos tipos de lipídio que a gente tem são os fosfolipídios. Vou fazer um desenho bem feinho de um fosfolipídio. Um fosfolipídio é o quê? A gente tem um grupo fosfato e um fosfato ligado a duas cadeias de ácidos graxos. Então, isso aqui é um fosfolipídio. No caso da membrana plasmática, o que a gente tem? A gente tem uma bicamada em cima, vocês estão vendo aqui, ó, grupo fosfato e as perninhas dos ácidos graxos. A gente tem essa camada superior. Cada bolinha aqui em cima é um fosfato que vocês estão vendo. É um fosfato com duas perninhas. O que são essas duas perninhas? Ácidos graxos. Então, a gente tem essa camada tanto em cima quanto na parte inferior. Aqui a gente tem outro grupo fosfato com mais duas cadeias de ácidos graxos. Um grupo fosfato mais duas cadeias de ácidos graxos. Então, é por isso que a gente fala que a gente tem uma bicamada de fosfolipídio. Porque a gente tem uma camada superior e uma camada inferior de fosfolipídios. Tendo uma superior e uma inferior, a gente tem o quê? Duas camadas. Por isso que é chamado de bicamada de fosfolipídio. Além dos fosfolipídios, a gente também vai ter o quê? Deixa eu mudar aqui para o verde. Além de ter fosfolipídio na membrana plasmática, a gente também tem proteínas. Isso aqui que eu tô pintando de verde, ó, isso é uma proteína. Isso aqui é outra proteína. Outra proteína. Tá bom? Eu vou voltar a falar depois de membrana plasmática quando eu falar de novo em célula eucarionte. E no final, a partir do final do mês, a gente vai ter 3 ou 4 aulas somente para falar da membrana plasmática, da função exata dos fosfolipídios, da função das proteínas, tá bom? Bom, eu falei que a membrana plasmática dos procariotas ela é muito parecida com a dos eucariotas. A única diferença que a gente vai ter é que no caso dos procariontes, a gente não tem esteroides na composição. O que são esteroides? Também falei na aula anterior. Esteroides são lipídios, mas em especial são aqueles
lipídios que dão origem a hormônios. Como qual hormônio? Colesterol. Então, no caso das células procariontes, a gente não vai ter esteroides como colesterol na sua composição, enquanto no caso das células eucariontes, a gente vai ter colesterol na composição. A principal função da membrana plasmática das bactérias é desempenhar um papel na permeabilidade seletiva da célula. Que diabo é permeabilidade seletiva? Tentando dar uma explicação bem geral para vocês, a permeabilidade nada mais é do que o processo de entrada e saída de moléculas na célula. Então, é justamente através da membrana plasmática que as substâncias vão entrar e vão sair da célula. A gente vai ter 2 aulas no futuro só para falar sobre a entrada e saída de substâncias da membrana plasmática das células, ok? Bom, já falei até agora da parede celular, falei da membrana plasmática. O próximo componente fundamental das nossas células procarióticas vão ser quem? Vai ser o citoplasma. O citoplasma, ele é preenchido por um gel, se vocês quiserem anotar aí. E ele fica no interior da célula. Aqui nessa imagem, essa representação em azul, azul claro, vocês estão vendo? Tudo isso seria o citoplasma. O citoplasma é um gel onde todas as organelas elas vão ficar mergulhadas. Bom, do citoplasma, por hora a gente não tem muito o que falar, é basicamente isso. Então, outro componente fundamental das células procariontes são os ribossomos. Notem o nome dessa organela que também é importante, a gente vai falar muito sobre os ribossomos. Também sobre os ribossomos a gente deve ter umas 2 ou 3 aulas no futuro. Os ribossomos, eles são essas estruturas marronzinhas aqui. Ó, vou até pintar para vocês, ó, ribossomo. Aqui a gente tem um ribossomo, aqui a gente tem outro. Ele parece um sanduichinho, parece um hambúrguer, tá vendo? Tá vendo isso aqui, esse hambúrguer? Então, aqui eu coloquei uma imagem dele, se a gente pudesse tirar daqui e ampliar, a gente teria isso, olha. O conjunto dessas 2 estruturas forma um ribossomo. Eles ficam mergulhados no citoplasma. E a principal função dos ribossomos é sintetizar proteínas. Eles vão atuar na síntese proteica. Tanto nas células procariontes quanto nas células eucariontes, a gente vai ter ribossomo sintetizando proteína, tá bom? Isso é uma similaridade entre essa estrutura. Tanto o eucarionte quanto o procarionte tem ribossomo e em ambos a função deles é fazer a síntese proteica. E o último componente fundamental que eu vou falar aqui para vocês, lembrando, o componente fundamental é todo aquele componente que é essencial para a vida da bactéria. O último componente fundamental que eu tenho para falar para vocês é o nucleóide. Eu falei lá no começo do nucleóide, agora eu vou voltar a falar dele com mais detalhes. O nucleóide, aqui nessa imagem, olha, tá aqui. Então, se vocês olharem, vai estar aqui, ó. O nucleóide nada mais é do que uma grande molécula de DNA, mas ele não está delimitado por uma membrana, então, sem delimitação por membrana. Então, o que acontece? Nesse caso, o DNA da bactéria, ele vai ficar mergulhado no citoplasma. Ele vai ficar nadando sem nenhuma proteção externa. Então, é por isso que a gente acaba falando que no caso dos procariontes, a gente não tem um núcleo verdadeiro. A gente vai falar daqui a pouquinho que no caso dos eucariontes, a gente tem o DNA, mas o DNA ele está
circundado por uma membrana. Então, quando a gente tem um DNA circundado por uma membrana, a gente fala que a gente tem um núcleo. Isso acontece em procarionte? Não, porque não há delimitação por membrana. Uma coisa que eu devia ter falado antes, eu esqueci, inclusive, que no caso das células procariontes, a gente tem uma pobreza de membrana. Em geral, a gente só vai ter a membrana plasmática. A gente não vai ter outras membranas, por exemplo, circundando o núcleo ou circundando outras organelas. Diferente de célula eucariótica, que vocês vão ver que tem membrana para tudo, várias organelas têm membrana, e isso não acontece nas células procariontes. Isso é uma diferença bem importante entre célula procarionte e célula eucarionte. Bom, como que é? Eu falei aqui antes, no slide anterior, que o nucleóide é uma grande molécula de DNA, né? Ok. Mas como que é o DNA das bactérias? Então, a gente fala que ele tem um DNA grandão, que fica aqui bem no centro da célula. E ele vai ocupar um espaço relativamente grande. Quando a gente está falando em DNA de bactéria, a gente precisa falar para vocês também que no caso de algumas bactérias, não todas, além de ter o nucleóide, onde a gente tem o DNA das bactérias, a gente pode ter estruturas como os plasmídios. O que é um plasmídio? O plasmídio, ele é considerado um DNA extrasomal, ou seja, um DNA que está fora do nucleóide. Sempre que vocês olharem essa estrutura circularzinha aqui, possivelmente vai ser um plasmídio. A gente fala que eles têm cromossomo circular. Para que serve o plasmídio? Em geral, quando há troca de material genético entre diferentes bactérias, o que as bactérias vão trocar é justamente o plasmídio. Então, acaba havendo troca de informação genética justamente através dessa estrutura. Bom, até então a gente falou dos principais componentes das células procariontes, ou seja, aqueles componentes que são fundamentais para a sobrevivência das bactérias. A gente falou de quem? A gente falou da parede celular, a gente falou da membrana plasmática, a gente falou do citoplasma, falou do ribossomo e dos nucleóides. Mas vocês lembram que as células bacterianas, elas também podem ter o que a gente chama de componentes acessórios. Ou seja, são componentes que eles não são obrigatórios, porém, eles podem ajudar as bactérias a sobreviver por mais tempo. Elas vão conseguir sobreviver sem essas estruturas? Vão. Porém, elas vão dar uma ajudinha para otimizar a sobrevivência das bactérias. Primeira organela, primeiro componente que eu vou falar para vocês aqui é do flagelo. O que é o flagelo? O flagelo, ele é esse rabinho aqui. Tem algumas bactérias que vão ter somente um flagelo. Tem bactérias que tem 3, vocês estão vendo? Aqui a gente tem 3 flagelos. O flagelo, ele é responsável basicamente pela locomoção de muitas espécies de bactérias. Então, as bactérias, elas vão nadar com eles. Segundo componente, que é acessório, mas que também pode otimizar a sobrevivência das bactérias, são as fímbrias. As fímbrias são esses pelinhos aqui, vocês estão vendo? A gente tem um pelinho aqui, aqui. Todos esses pelinhos, essas microfibrilas proteicas, elas são chamadas de fímbrias. Por que as bactérias, elas têm fímbrias? Uma das funções das fímbrias é justamente ancorar a bactéria ao meio. Então, a bactéria, ela vai se fixar numa superfície e ela vai ficar ali grudada
naquela superfície com mais aderência, se ela não tivesse nenhuma estrutura para auxiliar nessa ancoragem. E quando a gente ainda está falando de fímbria, a gente tem um tipo especial que no caso é de pile, que a gente chama de pilo sexual, que ele é muito parecido com a fímbria. Aqui a gente tem um pile, tá vendo? São essas estruturas mais compridinhas que elas ajudam no caso da reprodução das bactérias. Então, quando uma bactéria ela vai se ancorar em outra para trocar, por exemplo, o plasmídio, ela vai fazer o quê? O uso desse pile. Nesse caso, a gente chama ele de pilos sexual, que ele vai auxiliar na troca de plasmídio. Lembra? O plasmídio, ele contém o DNA, é uma das estruturas que pode conter o DNA das bactérias. Outra estrutura que também é um componente acessório de muitas bactérias são a cápsula e o glicocálix. Em linhas gerais, a cápsula e o glicocálix, eles são bem parecidos. Ambos são substâncias mucoides, ou seja, um muco que vai se acumular por fora da parede celular. Então, lembra, aqui está a parede celular, tá vendo? Lembra que eu já mostrei para vocês aqui em azul? O que é a cápsula e o glicocálix? Ele fica por fora, é como se a gente tivesse... Lembra que eu falei para a gente pensar numa laranja, por exemplo? Fazer uma analogia como se a laranja fosse a parede celular. Vamos pensar que tem um muco por fora da laranja, uma coisa mais gosmenta por fora da laranja. Isso seria essa substância mucoide. Quando a gente tem essa substância, esse muco, ele é bem aderido à parede celular, a gente chama de cápsula. É tipo cápsula de remédio, assim. E quando a gente tem esse muco, quando ele é fracamente aderido à parede celular, PC é a parede celular, gente, a gente chama de glicocálix. Mas em ambos os casos, tanto a cápsula quanto o glicocálix, eles têm a mesma função. Ambos são um muco que fica por fora da parede celular e a função deles é atuar como barreira para a difusão, por exemplo, de antibiótico. Se uma bactéria ela tem uma cápsula por fora, vocês percebem como vai ser muito mais difícil o remédio penetrar dentro da bactéria para ajudar a destruir? Porque vai ter que atravessar a cápsula para depois atravessar a parede celular, para depois atravessar a membrana. Então, ele dificulta a difusão de solutos, como o caso de remédio para dentro da bactéria. E ele também ajuda a aderir a bactéria ao meio. Como assim, Mari? O que vocês acham que seria mais fácil? Pensa numa bactéria só com a parede celular, digamos assim, seca, tentando aderir numa parede, por exemplo, um substrato com uma parede. Agora, se ela tem uma gosma por fora, não vai ser muito mais fácil ela ficar aderida ao meio? Então, essa é a principal função da cápsula e do glicocálix. Atuar como barreira e aumentar a aderência. Assim como o caso da fímbria, que a gente falou também, que aumenta a aderência. São estratégias evolutivas que foram desenvolvidas pelas bactérias para poder otimizar a sobrevivência delas. Elas conseguem sobreviver sem essas estruturas? Conseguem. Mas elas vão ter algumas vantagens se elas tiverem esse tipo de organela, esse tipo de componente, perdão. E o último componente acessório que eu quero falar para vocês, a canetinha, são os grânulos de inclusão. O que são os grânulos de inclusão? Em linhas bem gerais, eles são o depósito de reserva das bactérias. Então, dentro das bactérias, aqui eu coloquei uma imagem de uma bactéria. E a gente tem aqui, ó, vocês estão vendo? Essas bolinhas. Aqui a gente tem alguns grânulos. Todo grânulo vai ser redondinho assim? Não, os grânulos podem ter diferentes formas. No caso dessa bactéria, os grânulos são redondinhos. Dentro desses grânulos, a gente pode ter reserva de lipídio, reserva de enxofre, de polissacarídeo. Lembra? Polissacarídeo é o quê? Um carboidrato.
Todas essas reservas, elas vão ser importantes para conseguir otimizar a sobrevivência das bactérias. Novamente, uma bactéria consegue sobreviver sem grânulos de inclusão? Consegue. Porém, se ela tiver essa reserva, vocês não acham que seria melhor? Pode ser melhor, né? Pode otimizar a sobrevivência dela. Bom, eu terminei agora a primeira metade da aula. Então, eu sugiro que agora que a gente terminou de falar dos procariontes, eu sei que vocês estão em casa, estão no conforto do lar, mas eu sugiro que vocês façam um intervalinho de 5 minutos. Vão lá, tomem uma água, vão no banheiro. E daqui 5 minutos vocês voltam, pode ser? Aí a gente dá sequência na aula. Bom, agora que vocês já voltaram do intervalo, ou aqueles que resolveram seguir sem intervalo, tudo bem? A gente vai falar das células eucariontes. Antes a gente falou o quê? Das células procariontes, eu apresentei para vocês as principais organelas, as principais funções de cada organela. E agora eu vou fazer o mesmo passeio pelas células eucariontes. Lembrando, quem tem célula eucarionte? Animal, planta, fungo, protozoário, tá bom? Todos esses animais, eles têm células eucariontes. Todas as células eucariontes são iguais? Não. A gente vai ter uma variação, principalmente nas organelas, que a gente vai encontrar nas células de diferentes animais. Por exemplo, os animais, coloquei aqui um exemplo de uma célula animal, à minha esquerda. As células animais, elas vão ter um tipo de organela. No caso das células vegetais, a gente vai ter algumas organelas que a gente não encontra nas células animais. Então, nessa parte da aula, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, quais são as organelas que são comuns tanto em células animais quanto vegetais? Eu não escrevi aqui, mas também há fungos, protozoários. Quais são as organelas que todos os seres eucariontes têm ou podem ter? Então, numa célula eucarionte, a gente tem a capacidade de ter membrana plasmática, citoplasma, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, ribossomo, peroxissomo, lisossomo, citoesqueleto, mitocôndria e núcleo. Nossa, Mari, como é que eu vou memorizar tudo isso? Calma, vocês não precisam memorizar tudo hoje. Ao longo do semestre, a gente vai ter várias aulas sobre cada uma dessas organelas. Então, a gente vai ter várias aulas sobre membrana, vai ter uma ou duas aulas sobre Golgi, uma ou duas aulas sobre retículo, umas 2 aulas de ribossomo, uma de peroxissomo, uma de lisossomo, uma de citoesqueleto, mitocôndria, a gente vai ter umas 2 aulas, e núcleo a gente vai ter 3 aulas. Então, assim, hoje eu estou apresentando as organelas para vocês, apresentando as funções gerais, mas ao longo do semestre a gente vai ter a oportunidade de poder detalhar exatamente como que cada organela funciona. Então, a gente tem tempo, a gente vai digerindo devagarinho todas essas organelas. Bom, tem organelas que a gente encontra em todos os seres eucariontes? Tem. Mas tem algumas organelas que a gente só vai encontrar onde? Somente em células vegetais. Não vão ser todos os organismos que vão ter. Quais são essas organelas que a gente vai encontrar somente em células vegetais? Parede celular, vacúolo e cloroplasto. A gente vai falar separadamente de cada um deles. Ok? Então, bora lá. Antes só de começar a falar sobre as organelas, lembre, quando a gente está falando em ser eucarionte, a gente está falando tanto de seres que são unicelulares quanto seres pluricelulares. Alguns eucariontes têm somente uma célula,
Sim, mas a maioria dos eucariontes são considerados pluricelulares, são seres que têm muitas células. Procarionte era como? Procarionte só tinha uma célula, era unicelular. Eucarionte pode ser uni ou pluri, a maioria é pluricelular. Então lembrem, se mais para frente eu falar em pluricelular, lembra, muitas células. Tá, agora sim, entrando na célula eucarionte, a primeira organela que a gente vai falar vai ser da membrana plasmática. Então, lembra que eu já falei da membrana plasmática lá nos procariontes? Então, assim como nas células procariontes, a membrana plasmática dos eucariotas vai ser composta por uma camada de fosfolipídio e proteína. Lembra o que é um fosfolipídio? A gente tem o fosfato ligado a duas cadeias de ácidos graxos. Isso é um fosfolipídio. E a gente tem as proteínas também. Aqui eu coloquei uma imagem de uma membrana. Vamos pensar que a gente pegou uma célula, a gente teve essa capacidade de pegar uma célula, e aí a gente vai olhar só a membrana dela, só a membrana plasmática no microscópio. O que a gente vai ver quando a gente olhar no microscópio? Vamos mudar aqui. Então, primeira coisa que a gente vai ver quando a gente olhar no microscópio vai ser... Vocês estão vendo essas coisinhas laranjas aqui? Laranja, amarelo, vai ter gente que vai chamar de marrom, enfim. Mas são essas bolinhas aqui, ó. Bolinha, bolinha, bolinha. Isso aqui são os fosfatos. Vocês estão vendo que todos os fosfatos, eles estão ligados a duas perninhas? Essas perninhas são os dois ácidos graxos. Assim como no caso das bactérias, a gente tem uma camada superior e uma camada inferior de fosfolipídio. Então, a gente fala que a gente tem uma bicamada fosfolipídica. Entendido? Fácil, né? Beleza. Segunda molécula que a gente vai ter na nossa membrana vão ser as proteínas. Aqui nessa imagem tem um monte de coisa escrita, mas o que eu quero que vocês guardem é o que está em azul aqui é tudo proteína, ó. Ó, uma proteína em espiral, aqui tem uma outra proteína, proteína, proteína. Isso aqui, ó, em azul, isso é uma proteína. Isso aqui em azul, outra proteína. Aqui em azul, outra proteína. Só que, nesse caso, a gente tem que atentar que a gente vai ter outras estruturas que também estão associadas, como, por exemplo, aqui em verde, a gente tem um colesterol que está associado à membrana plasmática. Lembra que eu falei que uma das diferenças das células procariontes e eucariontes era que, no caso das eucariontes, a gente tem um colesterol associado à membrana plasmática? A gente tem esteroides associados à membrana plasmática. Isso não acontece no caso de células procarióticas, células de bactéria. Célula de bactéria não tem esteroide associado, não tem colesterol associado à membrana. Eu sei que é bastante informação, mas como eu falei, a gente vai ter várias aulas sobre membrana, a gente vai estudar separadamente cada uma dessas proteínas, vocês vão ter tempo para absorver tudo isso. A princípio, essa é a minha apresentação inicial de vocês para a membrana, tá? Membrana, alunos, alunos, membrana. Bom, segundo item que a gente tem que falar quando a gente está falando de célula eucariótica é de quem? Citoplasma. Citoplasma é legal, o citoplasma, igualzinho lá na célula procariótica, a gente vai ter um gel. Então, aqui, ó, faz de conta que a gente tinha uma célula, a gente teve a capacidade de pegar uma célula gigante, quando a gente partiu no meio, a gente viu um líquido lá dentro, um gel de hieloplasma. O que é esse gel? Esse gel é o citoplasma. E é nesse citoplasma que as organelas celulares elas vão estar mergulhadas. E é no citoplasma que vão ocorrer muitas reações. Então, vai ter várias organelas lá trabalhando, mergulhadas no citoplasma. Sobre o citoplasma, a gente não vai ter aulas específicas, porque
ele é um pouco mais tranquilo da gente entender, tá bom? Vamos lá, próxima estrutura, retículo endoplasmático. Eu não sei se vocês já ouviram falar do retículo endoplasmático, mas ele é uma estrutura... Deixa eu mudar a cor da caneta aqui, porque o amarelo vocês não vão conseguir ver direito. Ele fica aqui pertinho do núcleo, tá vendo? Em roxo tá o núcleo. E aqui, nesse marronzinho, isso é o retículo endoplasmático. Então, o conceito dele é que ele é uma estrutura formada por membrana. Então, ele tem uma membrana. E ele forma esses canaizinhos, vocês estão vendo? Ele é todo cheio de canal. E ele tem vários pontinhos aderidos, vários pontinhos grudados nele. Esses pontinhos são ribossomos. Lembra que eu falei dos ribossomos lá nas bactérias? Então, aqui na célula eucariótica a gente tem ribossomo também. E o ribossomo ele pode estar grudado aonde? Justamente no retículo endoplasmático. Então, acaba sendo nessa, como essa estrutura aqui, o retículo endoplasmático, ele tem muitos ribossomos aderidos, acaba que a síntese proteica, ela vai ocorrer justamente nessa estrutura. Ela ocorre nos ribossomos que estão aonde? No retículo endoplasmático. A gente vai ter aula sobre o retículo, a gente vai ter aula sobre síntese proteica, então hoje é só uma pincelada para vocês poderem se situar no espaço e no tempo. Ok? Ah, só uma coisa que eu falei. Sempre o retículo endoplasmático vai ter ribossomo aderido? Não. Quando a gente tem ribossomos aderidos ao retículo endoplasmático, a gente fala que a gente tem um retículo endoplasmático rugoso. Quando a gente tem o nosso retículo endoplasmático sem ribossomo aderido, a gente fala que a gente tem um retículo endoplasmático liso. Tudo certo? Beleza, bora continuar. Então, a gente tem aqui o nosso retículo endoplasmático. E aqui, ó, a gente tem uma organela que a gente chama de complexo de Golgi. Se a gente aumentasse aqui, ó, esse é o senhor complexo de Golgi. O que acontece? O nosso retículo endoplasmático, ele vai secretar algumas substâncias, ele vai sintetizar, por exemplo, proteína e algumas outras moléculas. Assim que essas proteínas e outras moléculas forem sintetizadas, elas vão ser mandadas para onde? Para o complexo de Golgi, para esse senhorzinho aqui, tá bom? Então, o complexo de Golgi, ele funciona como se fosse uma sede dos correios. O retículo, ele produz e ele quer mandar, por exemplo, uma proteína para X lugar. Ele vai entregar ela lá no Golgi, o Golgi vai fazer vai empacotar, digamos assim, como se a gente entregasse uma mercadoria no correio, né? A gente leva lá, o correio vai botar numa caixinha e vai distribuir para o lugar correto. Beleza? Então tá. Falei do Golgi. Outra organela que é muito importante que a gente encontra nas células eucarióticas são os lisossomos. Em geral, quando vocês olham uma imagem de uma célula, vocês podem ver algumas organelas que são redondinhas ou organelas que são ovais. Essas organelas, alguma dessas organelas, elas se chamam lisossomos. O que são esses lisossomos? Essas bolinhas aqui. Nada mais são do que organelas que, se você abrir elas, que eu tenho ele fechado, se você partir ele ao meio, você vai ver que essa organela, ela tem algumas enzimas digestivas dentro dela, que ela vai fazer a digestão intracelular. Então, conforme as organelas forem ficando velhas, algumas organelas elas precisam ser substituídas. Então, nesse caso, o lisossomo ele entra em ação, ele vai pegar e vai destruir as organelas que estão velhas ou estão com algum defeito. A gente vai ter uma aula também só sobre o lisossomo para falar exatamente como que ocorre esse processo
que a gente chama de digestão intracelular. O que é digestão intracelular? Vou mudar aqui. Digestão intracelular, intra, dentro da célula. Então, a princípio, o que vocês têm que saber, lisossomo pode ser uma estrutura redondinha, mais oval, que vai fazer justamente a digestão intracelular na célula. Tem uma outra estrutura que é um pouco parecida com os lisossomos, que são os peroxissomos. Então, assim como os lisossomos, os peroxissomos, eles também têm enzimas digestivas no seu interior. Aqui, a gente tem uma imagem de um peroxissomo. Se a gente cortar ele ao meio, a gente vai ver que tem algumas enzimas dentro dele. Qual é a diferença do lisossomo para o peroxissomo? Em geral, o que vai mudar é a enzima digestiva que tem dentro dele. Os lisossomos, eles vão fazer a digestão, por exemplo, de organelas, de estruturas um pouco mais simples. Agora, quando a nossa célula ela precisa fazer a degradação, por exemplo, de gorduras, ou mesmo de aminoácidos, lembra? Os aminoácidos são quem compõe as proteínas. Quem vai fazer essa digestão é o peroxissomo. No caso de peroxissomo, a gente vai fazer, inclusive, uma aula prática sobre ele. Vai ser bem legal para vocês poderem entender como que essa digestão ocorre. Bom, continuando a nossa viagem pela célula eucarionte, outra estrutura que a gente vai ter dentro do nosso citoplasma da nossa célula eucarionte é o citoesqueleto. Bom, o citoesqueleto eu acho que ele é um pouco intuitivo para vocês, né? Cito. O que é cito? Cito vem de célula. A gente tem quem? Qual é a função do citoesqueleto? Ele é o esqueleto da célula. Se vocês pegarem uma célula e a gente olhar num microscópio que tem uma grande capacidade de aumento, assim, olhar uma célula com aumento de 1000 vezes, de 5000 vezes, a gente vai ver que dentro da célula a gente vai ter alguns microtúbulos, a gente chama de microtúbulo porque são túbulos muito pequenos, como esses aqui, ó, vocês estão vendo esse emaranhado parece um monte de fiozinho? Eles são responsáveis tanto pela forma quanto pela mobilidade da célula. Então, ele funciona como se fosse um esqueleto, ele vai manter a forma da célula, vai deixar ela mais redondinha, mais quadradinha. É o citoesqueleto que é responsável por essa forma. Ok? Vamos lá, seguindo nossa viagem, agora a gente vai passar por onde? Pelas mitocôndrias. Eu acho que a maioria de vocês conhece as mitocôndrias, já viu a mitocôndria. Por hora, o que eu quero é que vocês só lembrem do formato dela, não precisa ficar lembrando de cada nomezinho da mitocôndria. Quando a gente tiver a nossa aula específica de mitocôndria, sim, a gente vai passear por dentro dela. Vou apresentar para vocês cada partezinha. Mas, por hora, o que eu quero que vocês lembrem é desse formato. E lembrem que a principal função da mitocôndria é produzir energia. Então, isso aqui, ó, é muito importante. Peguem os marca-textos de vocês aí, põe um asterisco, põe uma estrelinha, sei lá, faça uma marcação, põe aí, importante. A mitocôndria tem a função de produzir energia para a célula. A gente vai falar muito de mitocôndria ainda durante a nossa disciplina. E eu quero que vocês saibam que toda a energia que a célula gasta para poder se manter, para poder sintetizar proteína, enfim, para ela poder se manter viva, toda a energia vem da onde? Da mitocôndria. Ok, então, eu comecei falando da célula eucarionte, eu falei primeiro o quê? Da membrana, falei do citoplasma, até agora eu estava falando de todas as organelas que a gente encontra no citoplasma, né?
Então, eu falei do retículo endoplasmático, falei do Golgi, falei do ribossomo, lisossomo, peroxissomo, mitocôndria. E agora a gente chegou aonde? No núcleo. Bom, o que é o núcleo? Lá nas bactérias a gente tinha o nucleolo, né? O que era o nucleolo? O nucleolo era um ponto onde a gente tinha o DNA aglomerado, né? Ok, mas no caso lá dos procariontes, a gente não tinha uma membrana externa protegendo o DNA. No caso dos eucariontes, a gente tem. Então, nesse caso, a gente fala que a gente tem um núcleo verdadeiro. Se vocês pegarem uma célula e forem olhar, vocês vão ver que vai ter uma bolinha bem no meio, ó. Que a gente tem a nossa membrana por fora. Aqui, ó. Tô contornando meio mal, mas vocês conseguem ter noção, né? Ó, a membrana, citoplasma e o núcleo. O núcleo é essa bolinha. Se vocês partirem o núcleo no meio, o que vocês vão ver lá dentro? O DNA. Os cromossomos que contêm o material genético, que contém o DNA, ele está justamente dentro do núcleo. Então, isso eu quero que vocês guardem. Onde que fica localizado o DNA que tem o material, os cromossomos que contêm o material genético dos eucariontes? Fica dentro do núcleo. Como esse núcleo, vocês estão vendo que aqui a gente tem uma membrana, está em rosa. Isso aqui a gente chama de uma membrana. Então, a gente fala que no caso dos eucariontes, a gente tem um núcleo verdadeiro. No caso de eucarionte, a gente não tem núcleo verdadeiro, porque a gente não tem membrana por fora do DNA. Ótimo. Fiquei falando aqui de organelas que são comuns a todos os eucariontes. E agora eu vou falar de algumas organelas que são encontradas aonde? Apenas em células vegetais. Quem são os vegetais? Os vegetais são as plantas, gente. Então, aqui eu coloquei, por exemplo, um caju. Se a gente pegar aqui a folha de caju, vamos pegar a folha de caju, vamos fazer um corte, vamos olhar no microscópio. O que a gente vai ver na célula de caju? A gente vai ver a célula da folha do caju. A gente vai ver todas aquelas organelas que a gente já falou antes. Membrana, citoplasma, núcleo, ribossomo, Golgi, que mais? Lisossomo, peroxissomo, enfim, todas as que eu falei antes, mais 3 estruturas, que tem 3 organelas que são encontradas apenas em célula vegetal. Primeira delas, parede celular. Lembrando, agora eu tô falando de eucarionte. No caso de procarionte, a gente tinha parede celular, mas a função, a estrutura da parede celular de procariontes era de peptidoglicano. Aqui, a parede celular, ela é composta basicamente de quê? Celulose. Então, a composição é outra. Apesar do nome ser parecido, ela é um pouquinho diferente. Então, aqui, ó, nesse desenho, por fora, isso aqui em verde, ó, que eu tô circulando, isso aqui é a parede celular. Principal função da parede celular é proteger a célula, ela funciona como um reforço. Então, o que acontece? Por exemplo, quando chove muito, a planta ela vai absorvendo água, né? Vai retendo água. E o que acontece? A célula, ela pode ficar muito, como a gente chama de túrgida. Ela fica com muita água. Vocês imaginam, se essa célula não tivesse nenhuma proteção, ela ia encher de água e ia explodir. Então, uma das funções da parede celular é justamente impedir que essa célula exploda quando ela absorve muita água. E outra função dela é justamente atuar como um reforço, né? Reforço de celulose. Primeira estrutura, parede celular. Outra organela somente encontrada em células vegetais. Lembrando,
Eu falei aqui apenas em células vegetais dentro das células eucariontes. Segunda organela que são encontradas apenas em células vegetais. Lembrando, falando de seres eucariontes. Segunda estrutura que eu vou falar aqui para vocês é o vacúolo. O vacúolo, aqui eu coloquei uma imagem dessa célula, vocês estão vendo esse espaço azul aqui? Como se tivesse água dentro dele? Isso é o vacúolo. Então, o vacúolo, ele tem várias funções para uma planta. Ele regula o pH, ele vai controlar a entrada e saída de água. Muitas vezes, ele vai funcionar como um reservatório de água. Dentro do vacúolo, a gente pode ter armazenamento de outras substâncias? Pode. Então, o vacúolo ele é bem importante para as plantas. Se vocês pegarem, por exemplo, dependendo da estrutura que vocês vão olhar, vocês vão ver isso em histologia, vocês vão ter lá na disciplina de célula vegetal, de citologia vegetal, vocês vão ver, algumas organelas vão ter, algumas partes da planta vão ter vacúolos maiores, menores. Isso vai depender da função de cada parte da planta. Mas todas elas devem ter vacúolo. E uma última organela que eu quero falar para vocês, que são encontradas apenas em células vegetais, são os cloroplastos. Se a gente pega uma folha, por exemplo, vamos pegar uma folha lá do caju que eu falei mais cedo. Se a gente olhar a folha do caju no microscópio, a gente aumentou aqui, isso aqui é uma célula. Tá vendo aqui, ó? Ó, a parede celular. Isso aqui com microscópio simples a gente consegue ver. A gente vai fazer uma prática virtual que a gente vai conseguir chegar exatamente aqui, ó. Então, a gente tem a nossa parede celular. Vocês estão vendo essas coisinhas verdes aqui, ó? Isso aqui são justamente os cloroplastos. Se a gente der um aumento, pegar essa bolinha e aumentar, a gente vai chegar onde? Nessa estrutura aqui. A função dessa estrutura, basicamente, é realizar a fotossíntese das plantas. Ok? A gente vai ter algumas aulas só sobre fotossíntese, só sobre como o cloroplasto funciona. Beleza? Bom, vocês têm alguma dúvida até então? Vocês têm alguma dúvida até agora? Toda dúvida que vocês tiverem, anotem no caderno que na próxima aula a gente vai tirar, tá? No começo da próxima aula a gente vai tirar as dúvidas. Eu vou finalizar a aula agora com um vídeo onde... Nesse vídeo ele é uma animação onde a gente vai conseguir rever tudo que eu falei durante a aula. Ele vai passar pelas organelas, vai falar das funções delas. Caso vocês queiram olhar esse vídeo de novo, vocês podem procurar nesse link aqui. Eu coloquei o PDF lá dessa aula, já na sala de aula virtual, lá do Classroom. Então, vocês têm acesso ao link, podem ver esse vídeo quantas vezes vocês quiserem, beleza? Vamos lá pro vídeo, então? As células são as menores unidades de vida de um organismo. Todas as células têm 3 coisas em comum, não importa o tipo de célula que são. Todas as células têm uma membrana celular, o que separa o interior da célula do ambiente exterior. O citoplasma, que é o material gelatinoso, e o DNA, que é o material genético da célula. Existem 2 categorias de células. A primeira categoria são as células eucarióticas. Elas têm organelas, que incluem o núcleo e outras partes especiais. As células eucarióticas são células mais avançadas e complexas, sendo encontradas em plantas e animais. A segunda categoria são células procarióticas. Elas não têm núcleo ou organelas envolvidas por membranas.
Elas apresentam material genético, mas não está contido dentro do núcleo. As células procarióticas são sempre organismos unicelulares, tais como bactérias. Então, o que são organelas? Organela significa pequeno órgão. Organelas são as partes específicas de uma célula que têm tarefas exclusivas para executar. Vamos começar com o núcleo, o centro de controle da célula. O núcleo contém DNA, ou material genético. O DNA dita o que a célula vai fazer e como ela vai fazer. Cromatina é o emaranhado onde o DNA se encontra espalhado, encontrado no interior da membrana nuclear. Quando uma célula está preparada para dividir, o DNA condensa em estruturas conhecidas como cromossomos. O núcleo também contém o nucleolo, que é uma estrutura onde os ribossomos são feitos. Depois dos ribossomos deixarem o núcleo, eles terão a importante tarefa de sintetizar ou fazer proteínas. Do lado de fora do núcleo, os ribossomos e o resto das organelas flutuam no citoplasma, que é uma substância gelatinosa. Os ribossomos podem passear livremente dentro do citoplasma ou se anexar ao retículo endoplasmático, às vezes abreviado como ER. Existem dois tipos de retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático rugoso, que possui os ribossomos ligados a ele, e retículo endoplasmático liso, que não possui os ribossomos. O retículo endoplasmático possui uma membrana fechada que permite o transporte de materiais, tal como as proteínas, sintetizadas pelos ribossomos. As proteínas e outros materiais emergem do retículo endoplasmático em pequenas vesículas, onde o aparelho de Golgi, às vezes chamado de complexo de Golgi, as recebem. As proteínas movem-se dentro do aparelho de Golgi, onde elas são personalizadas em formas que as células podem usar. O aparelho de Golgi faz isso ao dobrar das proteínas em formas utilizáveis ou adicionando outros materiais, tais como lipídios ou carboidratos. Vacúolos são estruturas em forma de saco que armazenam materiais diferentes. Aqui, nesta célula vegetal, o vacúolo central armazena água. Voltando à célula animal, você vai ver uma organela chamada lisossomo. Os lisossomos são coletores de lixo que levam em partes células danificadas ou desgastadas. Eles estão cheios de enzimas que quebram esses restos celulares. A mitocôndria é uma organela onde se mantém a energia para as células, tanto animais como vegetais. Durante um processo chamado respiração celular, as mitocôndrias fazem moléculas de ATP, que fornecem a energia para todas as atividades das células. As células que precisam de mais energia têm mais mitocôndrias. Enquanto isso, a célula mantém a sua forma através do citoesqueleto. O citoesqueleto inclui os microfilamentos filiformes, que são feitas de proteína, e os microtúbulos, que são tubos finos e ocos. Alguns organismos, tais como plantas, são fotoautotróficas, o que significa que captam a luz solar para transformar em energia. Possuem células como uma organela chamada cloroplasto. Cloroplasto é aonde acontece a fotossíntese. É verde porque tem um pigmento verde chamado clorofila. As células vegetais também têm uma parede celular fora as membranas, de forma a apoiar e proteger a célula da planta. As células animais não têm uma parede celular. Existem muitas outras estruturas únicas que têm apenas em algumas células. Aqui estão apenas algumas. Nos seres humanos, por exemplo, o trato respiratório é revestido com células que têm cílios. Esses são semelhantes a pelos microscópicos que podem se mover em ondas.
Esse recurso ajuda a capturar partículas inaladas no ar e expulsá-los quando tossir. Outra característica única em algumas células são os flagelos. Algumas bactérias possuem flagelos. Um flagelo é como uma pequena cauda que pode ajudar no movimento da célula. A única célula humana que possui o flagelo é o espermatozoide. Em resumo, lembre-se, as células eucarióticas são células vegetais e animais com um núcleo e organelas envolvidas por membranas. As procarióticas são organismos unicelulares, sem organelas. Todas as células têm uma membrana celular, citoplasma e material genético. E apenas as células vegetais têm cloroplastos. Ambas as células, vegetais e animais, possuem mitocôndrias. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje era isso. Eu sei que foi bastante denso, eu falei de vários conceitos novos para vocês. Então, na próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai ler um texto sobre o assunto discutido hoje. A gente vai ler um capítulo do livro do Junqueira e Carneiro, que eu vou disponibilizar na sala de aula virtual. E a gente também vai fazer uma atividade. Então, por favor, estejam todos presentes na próxima aula, ok? A gente vai começar tirando dúvida, vai fazer a leitura de um capítulo do livro do Junqueira e Carneiro e vai fazer uma atividade. Tá certo? Era isso, bons estudos para todos. Tchau!